Vamos embora. Boa noite, turma. Boa noite, boa noite. Estamos em mais um encontro da comunidade Plano de Emergência ao vivo, tradicionalmente às quartas-feiras, 8 horas da noite. E hoje, para falar sobre o tema lesão renal aguda. Lembrar que hoje é a parte 2 da aula, tá certo? A parte 1 a gente já teve, que foi aquela parte que a gente falou muito da parte conceitual, né? A parte de definições, estágios, causas, tudo isso. E essa segunda parte é a parte que a gente vai falar mais sobre manejo. Manejo prático. Chegar e botar a mão na massa. Saber o que é que tem que fazer para o paciente com lesão renal aguda. Beleza? Ok. Então apertem seus cintos, se organizem que a gente vai começar a partir de agora. E a gente vai conversando. Qualquer dúvida que você tiver, digite no chat que prontamente irei responder. PL, como foi que tu colocasse a aula aí hoje para a gente entender? Vamos lá. Hoje eu coloquei a aula da seguinte maneira, galera. Hoje eu coloquei a aula como o nosso roteiro. Relembrando alguns conceitos, vai ser a primeira parte da aula, tá certo? A segunda parte da aula a gente vai falar mais sobre alguns fármacos que potencialmente agridem a parte renal. Como otimizar a hemodinâmica do paciente para melhorar essa função renal. O que é que a gente precisa lembrar de alguns distúrbios ácido-básicos e eletrolíticos nesse paciente renal. E quando indicar uma diálise precoce para esse paciente, que é o que a gente precisa para fechar a conta sobre a lesão renal aguda, tá? A LRA. Então, a aula passada foi sobre princípios, a aula de hoje é sobre manejo. E a gente já vai começar daquele jeito, relembrando conceitos que, se você assistiu a aula passada, você vai lembrar. Se você não assistiu, aprenda agora comigo. Vamos nessa! PL, definição de lesão renal aguda pelo CADIGO é o que? Aí eu vou te dizer, Benção. Pelo CADIGO é o seguinte. Você vai dizer que o cara tem uma lesão renal aguda com relação a alguns parâmetros. O primeiro é, ou o cara tem uma creatinina aumentada em 0,3 do basal em até 48 horas. Ou seja, primeira coisa é, você tem um cara que tem uma creatinina de 0,7, no outro dia foi para 3. Desculpa, 0,7 e no outro dia foi para 1. Aumentou 0,3. Beleza, em menos de 48 horas. Beleza, tranquilo. Você tinha um cara que tinha uma creatinina de 1, depois no outro dia foi para 1,3. Isso é lesão renal aguda. Beleza, tranquilo. Outra situação é um aumento de mais de 50% do nível basal do cara em 7 dias. Vamos supor que o abençoado lá tem uma creatinina de 0,8. Beleza. Aí você dosou, você tá dosando lá todo dia, em 3 dias a creatinina dele foi para 1,2. Se foi de 0,8 para 1,2, aumentou 50%. Em 2 dias, 2, 3 dias. Isso também configura lesão renal aguda. Aumentou isso em menos de 7 dias. Também é lesão renal aguda. Ou o cara que simplesmente não está urinando. Menos que meio ml quilo-hora por 6 horas. Vamos supor, o paciente lá tem um peso de 80 quilos. Se ele tem 80 quilos, ele tem que urinar meio ml por quilo por cada hora. Então tem que ser 40 ml por cada hora que ele tem que urinar. Em 6 horas, ele tem que urinar 240 ml. Urinou menos do que isso, ele tem uma lesão renal aguda. Tá certo? Beleza. Tu vai me dizer, PL, entendi essa parte de conceitos, entendi o que é que a gente diz que é lesão renal aguda. E uma vez que eu identifico isso, nós temos outra prioridade, né? Vocês lembram disso daqui? A nossa prioridade dentro de um paciente com lesão renal aguda é exatamente identificar de onde vem essa lesão. Por que é que isso é importante? Lembrem-se do seguinte, a lesão renal aguda, ela é uma lesão secundária, na maioria das vezes. Secundária a alguma condição clínica, alguma infecção, alguma medicação, alguma obstrução. Então, não existe falar em lesão renal aguda sem falar na causa primária dela. Sem falar no que causa, porque ela é um reflexo, ela não é uma doença primária, entende? Isso daí é uma coisa interessante pra gente lembrar. E uma coisa que a galera esquece muito de se apegar ao débito urinário. Mas a dica que eu te dou, se apegue ao débito urinário, por quê? Porque é o primeiro que se altera. Alterou o débito urinário, o paciente tem função renal alterada até que se prova o contrário, galera. Tem que lembrar disso, tá? Beleza? Tranquilidade. Então, uma vez que a gente identificou, a gente precisa ver de onde é que está vindo essa lesão renal aguda. E na aula passada eu falei de várias causas que eu vou tentar elencar para vocês aqui novamente. Então, vamos lá.
Galera, eu queria que vocês prestassem muita atenção, tá? Porque a cada slide a gente vai acelerando um pouco mais. Tô vendo que tem uma galera já que entrou aqui que eu nem tinha visto. Boa noite a todos vocês. Desculpa tá falando assim na correria, porque vocês já pegaram o bonde andando. Só falei da definição de lesão renal aguda pra gente relembrar. Agora a gente vai pro segundo passo da aula, que é o seguinte, é o passo de identificação da lesão renal aguda, já que ela é secundária, a causa que tá levando a essa insuficiência renal aguda, né? E aí vamos embora. E aí você vai se perguntar, tá aí você, Homer Simpson, se perguntando, PL, eu tô em dúvida. Eu identifiquei a lesão renal aguda, mas eu quero saber de onde vem essa abençoada. Me explica, por favor. Aí eu vou te dizer, vou te explicar. Tenha paciência. É o seguinte, eu vou até tirar meu rostinho na frente para facilitar o entendimento desse slide. Preste atenção. Na aula passada eu falei sobre isso. Falei exatamente sobre de onde é que vem essa lesão renal aguda. Vamos lá. Estatisticamente, eu vou já falar para você o que é que aparece mais. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que ela pode ser pré-renal, ela pode ser renal ou pós-renal. Qual a diferença disso? A diferença é que o pré-renal é tudo que acomete o sistema renal, mas que está antes do rim. Ou seja, tudo que interfere na volemia do que chega no rim. Tudo que interfere na perfusão renal. Então, qualquer tipo de perda volêmica vai ser uma causa de lesão renal aguda pré-renal. Qualquer sangramento vai ser uma causa de lesão aguda pré-renal, justamente por conta dessa perda volêmica. Todo paciente em choque pode desenvolver uma lesão renal aguda pré-renal, tá? Seja ela por choque hipovolêmico ou até o próprio choque cardiogênico, que às vezes o paciente não tem uma hipovolemia, mas tem um débito cardíaco muito ruim. E também pode acontecer. Classicamente, se tu for perguntar, PL, qual é o principal aqui que eu tenho que saber, fora essa perda volêmica? Galera, sepse é uma das principais causadoras de lesão renal aguda pré-renal, por conta daquelas citocinas inflamatórias que ocasionam a vasodilatação, prejudica a perfusão renal. Então, paciente com sepse, fique de olho. Independente do foco, você precisa saber se a função renal dele está sendo tocada. Tu vai me dizer, beleza, PL, entendi até aí. Contraste iodado também causa lesão renal aguda, assim como diversas medicações. Anti-inflamatório, a gente sabe que classicamente causa uma vasoconstricção lá, arteriolar, e aí isso prejudica, né, a perfusão renal. Causa estenose de artéria renal e equibrar, baixo débito cardíaco, tudo isso, tudo que existe antes do rim relativo à volemia é pré-renal. E se essa agressão pré-renal persiste, se essa agressão pré-renal a gente não resolve, isso resulta em necrose de túbulo, necrose tubular aguda, que é um dano já isquêmico, né? Dano de necrose. E aí, galera, a gente precisa se ligar nisso. Com relação à pré-renal, todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Eu queria saber de vocês. Se vocês não têm dúvida, digita assim, não, para eu saber no chat que você não tem dúvida, e aí eu passo para renal e pós-renal. Muito importante a gente ir por estágios, por etapa. Você de olho em mim e a gente conversando. Beleza, Renan, Vitor, Rayana, vamos embora. Então não tem dúvida, pré-renal é aquilo. Tranquilo. Beleza, vamos voltar para o slide. E aí, voltando para o slide, a gente percebe o seguinte. Eu acho que eu já posso aparecer, né? Que a gente já falou. Beleza. E aí, a gente percebe o seguinte. Que na parte renal, algumas coisas a gente tem que prestar atenção. Da parte renal é dano de parênquima mesmo. Ou seja, ou é um dano pré-renal que persistiu e ocasionou um dano renal, uma necrose tubular aguda, ou outras substâncias ou causas aconteceram no paciente que ocasionaram essa lesão renal aguda. A grande imensa maioria, né, dessas causas estão aqui nesse borrado amarelo que vocês estão vendo aí. Medicamentos é uma das principais causas de lesão renal aguda, de origem intrínseca, né, lesão renal. Algumas toxinas. Tá, galera? Ureia, ou ácido úrico muito alto, paciente em rabdomiólise, mieloma múltiplo, glomerulopatias e baixo débito cardíaco, assim como é causa também de pré-renal, porque o baixo débito cardíaco, se ele persistir, ele vai causar necrose no paciente, né?
Hiperuricemia por quê, PL? Por quê? Porque ácido úrico é considerado uma toxina para o rim. Assim como rabdomiólise, porque mioglobina é uma toxina. Mieloma múltiplo, porque aquelas proteínas de cadeia leve se depositam no rim. E medicamentos que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Da parte renal é isso, tá? E da parte pós-renal, nada mais é... Ei, atenção! Ó, obstrução. Seja ela por HPB, né, galera? Por litíase urinária. Seja ela por neoplasia, obstruindo o ureter ali. Ou alguma neoplasia periférica ali, ao redor do ureter. Algum coágulo que obstruiu a sonda, né? A própria obstrução de sonda vesical de demora. Ou um paciente neurológico aí que tem algum tipo de bexiga neurogênica. Então, veja que são muitas causas. Mas o que é que acontece? Eu sempre gosto de jogar com a estatística. Sempre. O que é que a gente precisa fazer? Jogar com a estatística. Estatisticamente falando, deixa eu perguntar para você. Qual você acha que é mais comum? É a pré-renal, é a renal ou a pós-renal? Digita aí no chat. Quero saber se você tá ligado mesmo na parada e se você assistiu a aula passada. Digita aí no chat que eu quero ver. Se você sabe se é pré, se é pós ou se é renal intrínseca. Vamos lá, quero saber. Eu vou só tomar um gole d'água que a gente já volta com tudo. Renan disse que é pré. Rayana, Vitor, Carlos. Pré-renal, exatamente. Principal é pré-renal. Estatisticamente falando, pré-renal. Beleza? Depois é renal. E só por último, pós-renal. Beleza, tu vai me dizer, PL, entendi. Entendi esse negócio aí. E como eu te falei no começo, por que é importante identificar a causa? Porque se a lesão renal aguda ela é secundária a essa causa primária, se tu resolve essa causa primária, tu tende a resolver a lesão renal aguda. Tende. Veja que não é uma condicional 100% correlata. Você melhora a perfusão renal, melhora todo o parâmetro renal, mas isso não garante que a função renal vai voltar ao normal. Mas se tu resolve o fator causador, tu tende a resolver o problema renal. Beleza. Galera, estatisticamente falando, foi isso que vocês já mencionaram. Principalmente pré-renal, que é estatisticamente relevante aí. Se a gente jogar com a estatística, a gente acerta, né? Renal depois, isso é bom porque eu vou te dar um mapa hoje para você sair daqui já aplicando os conceitos. E só por último, pós-renal, que na minha opinião é um diagnóstico menos complicado do que renal e pré-renal. Porque pós-renal é justamente... São esses estigmas aqui principais. O paciente com HPB, neoplasia e litíase, principalmente, tá? Beleza? Ok. E aí, vamos lá. Agora a gente vai para a pauta terapêutica. Essa parte de pauta terapêutica agora, basicamente, eu vou te dar um roteiro do que tu tem que fazer no paciente com lesão renal aguda. Independente da causa. Independente da causa, tá? Você já entendeu que o cara precisa retirar os agressores, né? E aí, retirando esses agressores, a gente vai ter outro manejo. Mas, falando em retirar esses agressores, o que é que você precisa lembrar? Galera, um paciente que tem lesão renal aguda, automaticamente você precisa suspender todas as medicações que podem estar causando, principalmente necrose tubular aguda, que são essas 4 aqui. Na verdade, são 3 medicações e o contraste. Então, vamos lá. Paciente fez lesão renal aguda, tá usando aminoglicosídeo, gentamicina, amicacina, tá, suspende. Se puder, óbvio. Tá usando anfotericina B? Suspende. Tá usando vanco? Suspende. Usou contraste? Vai ter um manejo do contraste lá, que a nefropatia por contraste tem um manejo específico, que a gente vai falar depois, tá? Em outra oportunidade. Na comunidade eu vou citar isso daí. E existem algumas outras medicações que podem ter um potencial de causar, mas não necessariamente vão causar. Cefalosporinas, algumas podem causar nefrite, tá? Intersticial. Outras penicilinas e rifampicina podem causar também algum tipo de nefrite, assim como diuréticos. E os AINES causam aquela vasoconstricção arteriolar, prejudicando a perfusão. Assim como o IECA e o BRA da estenose lá da artéria renal. Então, o primeiro passo do tratamento está aqui, número 1, aqui na sua frente. O primeiro passo é suspender todos os fármacos potencialmente agressores. E a maioria deles está na sua tela agora. Então, primeiro passo,
de uma lesão renal aguda é suspender os fármacos potencialmente agressores, se puderem ser suspensos. Óbvio. Ok. O primeiro passo é esse. Galera, se eu puder passar, fala aí para eu passar, porque essa é uma das partes mais importantes da aula, né? Então eu queria que vocês fossem dando feedback aí. Se todo mundo entendeu, digita ok. Se todo mundo entendeu, só digita assim, ok. Só para eu poder passar adiante. Vamos lá? Primeiro ponto é suspender os fármacos potencialmente agressores e esses estão na tua tela agora. Principalmente aminoglicosídeo, principalmente anfotericina e vanco. Beleza. PL, suspende AINE, suspende IECA, suspende BRA, quitina, suspende vanco, aminoglicosídeo, anfotericina, não fez contraste. O primeiro passo eu já matei, PL. Beleza, vamos para o segundo passo da aula. O segundo passo da aula é um passo extremamente importante e, na minha opinião, é o mais importante, porque é o que vai resolver grande parte da hemodinâmica do paciente, melhorando a função renal dele. O que é que acontece? Olha pra mim. Galera, é o seguinte. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Presta atenção, Benção. Não pega no zap não, vice. Olha, é o seguinte. O cara, quando ele tem uma lesão renal aguda, esse diagnóstico ele é retrospectivo. Isso quer dizer que a lesão já está acontecendo, você está pegando o bonde ali andando, tá? Isso já é ruim. Marcadores precoces estão sendo estudados, mas nenhum disponível ainda aqui no Brasil de maneira eficaz e rápida, né? Você consegue fazer. Outra coisa, autorregulação renal. É uma coisa muito, muito sutil. A hemodinâmica com relação à autorregulação renal, ela é muito sutil e é muito demorada. Por exemplo, você tem um paciente, às vezes, que tem um status volêmico ruim e você, ao longo do tempo, o rim vai se acostumando com aquilo dali. Ok. Mas essa agressão do status volêmico, quando o paciente é normotenso, exemplo, e fica hipotenso em poucos dias, o rim sofre demais com isso. E às vezes essa hipotensão não precisa nem ser tão grande. Essa hipovolemia não precisa ser nem tão grande. Basta tirar da normotensão de maneira rápida, aí o rim sofre. A autorregulação dele demora muito. Por isso que naquelas urgências hipertensivas, em alguns casos, você avalia a lesão de órgão-alvo. Não tendo lesão de órgão-alvo, você faz ajustes de medicamento aí e libera para casa, ao invés de dar antihipertensivo de curto prazo lá na emergência. Por quê? O cara tá com a PA 18,10. Aí tu dá um antihipertensivo e um captopril. Baixa para 13,8 a pressão dele. Sendo que o captopril tem uma ação rápida e daqui a pouco vai voltar de novo a pressão alta. E essa autorregulação, a partir do momento que você contrabalanceia, o rim é muito prejudicado e daqui a pouco a pressão vai voltar alta de novo e o rim não vai conseguir se readaptar. Então isso é ruim. Todo o manejo volêmico ele tem que ser muito delicado, tá certo? Tanto para mais quanto para menos com relação ao volume. E aí você entendendo essa história, por que é que a gente vai repor volume nesse paciente? Alguns motivos. O primeiro, o principal tipo de lesão renal aguda é que tipo? É o pré-renal. Sendo pré-renal, você precisa fazer a otimização hemodinâmica. E inicialmente vai fazer o quê? Repor volume. Não tem jeito, galera. Isso, lesão renal aguda é igual até agora é igual a duas coisas. A primeira é suspender fármacos potencialmente agressores. E a segunda é repor volume para melhorar a perfusão renal. Não tolere hipotensão nesse paciente porque vai ser ruim. Vai ser ruim. O rim sofre muito com hipotensão. Muito. Ainda mais se ele tiver já em atual lesão renal aguda, tá? E você também vai evitar, aí já vem a manha do que eu tô te dando aí, foi isso que eu acabei de falar. Evite reposições agressivas. Ou seja, aquela história que a gente vê muito, por exemplo, na sepsis. Vamos fazer 30 ml quilo aberto. Que eu vejo a galera falando que não é tão assim adequado, porque você tem um tempo para fazer isso, 3 horas, enfim. Mas volume demais é ruim também, piora o desfecho, né? Existe hipoperfusão, ou existe lesão renal por congestão. Existe. Então a congestão também de volume é ruim para o paciente. Você evita expansões agressivas assim. Vou fazer 2.000 sem reavaliar e depois eu reavalio. Não. Faz a alíquota de 500, vai fazendo de 500 em 500 e reavaliando diurese,
reavaliando a hemodinâmica, frequência cardíaca, PA, tudo isso. É isso que eu quero deixar para vocês. É muito importante você ir fazendo alíquotas, tá? Evite hipotensão, tá? E lembrar que a hipervolemia piora desfecho. Uma coisa importante é que é o seguinte: não é porque o paciente está em lesão renal aguda que ele tem hipovolemia. Não é. Por exemplo, um paciente com cirrose hepática, ele não está hipovolêmico. Ele só tem líquido demais no canto errado. O paciente que tem insuficiência cardíaca, ele não está hipovolêmico. Pelo contrário, ele está hipervolêmico. Mas a bomba não funciona bem. A bomba não funcionando bem, ele não consegue perfundir um rim. Então, nesses dois perfis de paciente, você tem algumas estratégias diferentes. Avaliar se já é um paciente cirrótico que precisa de algum tipo de coloide, principalmente albumina. Você precisa colocar essa pulga atrás da sua orelha. Assim como o paciente com IC que desenvolve lesão renal aguda, você tem que se perguntar se o problema dele não é a bomba cardíaca. Será se ele não precisa de diurético para melhorar essa hemodinâmica dele? Para o coração bater mais aliviado? Será se ele não precisa de um inotrópico positivo ao invés de eu dar volume? Porque se eu tenho um paciente que já está hipervolêmico, meu amigo, não adianta dar mais volume não, que ele não vai funcionar não. Não adianta, já está cheio pela tampa, tá? Beleza? Tranquilo. Aí tu vai dizer, PL, entendi. Mas com relação a essa reposição, a gente vai utilizar o quê? Isso daí é uma pergunta extremamente válida. Preste atenção. Preferência de reposição volêmica para o paciente com lesão renal aguda é Ringer lactato. Por quê? Ringer lactato, apesar de não diminuir mortalidade com relação a soro fisiológico, é associado a uma menor necessidade de hemodiálise, tá? Então, quando compara as duas soluções em grandes estudos, né? Teve um que foi o Salt Edge e teve outro que foi o... Esqueci agora o nome, depois eu lembro. Foi o Salt Edge e foi... Quem lembrar pode falar aí. Foi em 2 trials muito grandes. Que compararam isso aí, o Ringer lactato e o soro fisiológico. Não houve diferença de mortalidade, mas houve uma menor necessidade de hemodiálise no grupo Ringer lactato. Grupo, na verdade, de soluções balanceadas, né? E aí, como é que você vai fazer? Como eu te falei, Ringer lactato tem alíquotas de 500 ml, seguidas de reavaliação. A cada 500 você vai ver se o cara está urinando, a diurese, se a frequência cardíaca baixou, se a PA deu uma melhorada, se ele estava hipotenso, se o nível de consciência dele se estava ruim, se deu uma melhorada, o pH arterial se deu uma subida no pH, melhorando a perfusão, diminuindo a acidose. Se o lactato depois de 4 horas, lembrar que lactato você só redosa depois de 4 horas, idealmente, pelo menos 4 a 6 horas. Se ele deu uma reduzida, se ele caiu. Então, se essa dinâmica evoluiu, ótimo. Você vai reavaliar para saber se você continua ou não novas alíquotas. Por que alíquotas de 500? Porque lembrar, galera, que reposição agressiva está associada a pior desfecho. A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer alíquotas de 500. Beleza? Tranquilo. Galera, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Se você não tem nenhuma dúvida, eu quero que você digite no chat assim, não tenho dúvida. Não tenho. Se você tem dúvida, digita a sua dúvida aqui para eu te ajudar. Se você não tem dúvida, digita assim, não. Só isso, só para eu saber que você tá ligado na aula. E eu vou passar o slide agora. Vai lá, digita aí, que eu vou tomar um gole d'água, viu? Beleza. Vamos nessa. Então, o primeiro passo foi suspender as medicações potencialmente agressoras. O primeiro passo foi esse. O segundo passo, a gente tá na hemodinâmica. A gente tá repondo o volume. Repõe alíquotas de 500 ml de Ringer lactato seguidas de reavaliação que eu falei agora. Vamos continuar o slide? PL, por que é que algumas soluções não são adequadas? E aqui eu tenho que te mostrar isso daqui, galera. Eu preciso te mostrar. Eu vou até tirar minha câmerazinha daqui para você ficar mais à vontade. Essa comparação das soluções é extremamente importante que você saiba disso. Você médico que prescreve soro, que prescreve Ringer lactato, você precisa saber das suas soluções. O que é que tem dentro de cada uma delas? Então vamos lá, rapidinho. Aqui, essa coluna do plasma é o sangue, é o nosso plasma. O que é que tem de cada coisa? Veja, sódio de 135 a 145, potássio 3,5 a 5, cálcio, aqui é o iônico, tá? Cálcio iônico, cloro, magnésio e a osmolaridade junto do pH. Então, esses são os parâmetros
do nosso plasma, do nosso sangue, né? Beleza. E aqui quando a gente vai dar uma pesquisada boa, o que é que a gente percebe? Vamos lá. Falando em soro fisiológico, por que é que eu não gosto desse abençoado? Porque é o seguinte, quando você vê o pH do soro fisiológico, já é um pH ácido. É um pH que parte de 5,5 até 6 e isso aqui, bibliograficamente, eu já vi pH até de 5, tá certo? De soro fisiológico. Já vi alguns com pH de 5. Veja que é uma solução extremamente ácida, com muito cloro. Veja que o cloro é tipo 50% mais concentrado aqui do que no sangue, né? Então isso é ruim. Assim como o sódio também, bem mais concentrado. Bem mais não, é mais concentrado. No final das contas, não vai prejudicar tanto o sódio não, mas o cloro prejudica, tá galera? O cloro prejudica. Então imagine, se você está infundindo uma solução ácida, o que é que vai causar? Acidose. É lógico. Por isso que soro fisiológico em excesso causa acidose, porque o pH do soro fisiológico é ácido. Ponto. E por isso que é hiperclorêmica. Por quê? Porque tem cloro demais. É isso. A galera às vezes faz em banana tudo. É o seguinte, o soro fisiológico é uma solução ácida que tem muito cloro. Causa acidose hiperclorêmica, acidose metabólica hiperclorêmica. Tá. Então eu não gosto do soro fisiológico. Principalmente nessas situações, né? PL, tu gosta de quê? Meu queridinho Henrique Lactato. Apesar de não ter essas diferenças todas de mortalidade nem nada, eu acho que é uma solução bem mais parecida com o nosso sangue. Por quê? Apesar de ter um pouco menos de sódio, já é uma solução que consegue ter cálcio, já é uma solução que consegue ter potássio e cálcio iônico. O cloro é praticamente dentro do fisiológico. Tem solução tampão, que é o lactato. Lembra que o nosso sistema tampão aqui é o bicarbonato, tá? Tem uma osmolaridade discretamente baixa, um pouco mais baixa, que também não tem nenhum problema isso daqui, a não ser que o paciente seja neurocrítico e tenha algum edema cerebral. Mas, de maneira geral, fora isso, é um pH muito mais próximo do da gente, muito mais. Aí veja como você pode prejudicar o paciente de uma maneira muito inocente. Você tem um paciente que está com acidose metabólica por conta da lesão renal aguda, que a gente vai falar já já. Aí você mete soro fisiológico nele, galera, vai prejudicar, entende? O pH do cara já tá ácido, tu tá botando uma solução que é ácida também, entende? Bota o que for menos ácido possível, ali mais perto do fisiológico, tá? Mais perto do parâmetro normal, beleza? Soluções, galera, é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Até agora não, né? Então se você tem alguma dúvida, digita aí. Vamos continuar? Só tomar um gole d'água. Então essa tabelinha você tem que ter na cabeça. Tem que ter na cabeça. PL Plasma Light é a melhor solução que existe, né? O Plasma Light aqui é elite. Só que não é tão disponível, tá? Ó, por que é que eu gosto de fisiológico ou de Ringer? Preço de um fisiológico, uma média, né? 500 ml, R$ 4,40. Preço médio de um Ringer Lactato, 5,10. Ou seja, é muito perto, né? Plasma eu não lembro, Plasma Light, mas é bem mais caro. Então, até por custo, isso daqui, até por custo é muito perto. Então, o benefício que surte ao paciente é muito grande em detrimento de um preço que é um pouco mais alto. Beleza. Tu vai me dizer, PL, entendi essa história. Vamos analisar agora outro ponto, que é o seguinte. Vamos supor, você começou a sua reposição, o cara não melhorou. PL, eu fiz 2.000 de volume já no cara, velho. Fiz 2.000, 2.500 e o cara não melhora a perfusão, velho. O cara ainda tá hipotenso, ainda tá com turgor de pele lá ruim, ainda tá com tempo de enchimento capilar alto, não tá urinando bem e tá hipotenso. PAM tá 55, né? PAM tá 60. E o que é que eu faço, PL? Aí é o seguinte, não tem jeito. Tem que entrar na droga vasoativa. Ah, PL, mas eu já li que altas doses de droga vasoativa causam hipoperfusão orgânica e prejudica também o rim. É, galera. Mas vamos lá. Vou repetir. Altas doses. Se você faz doses baixas para garantir uma PAM ali em torno de 65, 70, isso é bom pro teu rim. Outra coisa é você chega uma noradrenalina em 1 micrograma quilo minuto lá, que na prática sai dá o quê? Uns 50 ml hora. Rapaz,
Isso daí, para o paciente, sei lá, de 70 quilos, 50 ml hora, é uma dose estratosférica, é diferente. Altas doses, sim, prejudicam. Mas a dose pequena, para você chegar ali na PAM de 65, 70, isso é ótimo pro rim, melhora desfecho, tá certo? Lembrem-se disso. Não atrasem a droga vasoativa. Iniciem sempre que possível e necessário, para garantir uma PAM em torno de 65, 70. Quando a gente lê sepse, as metas são mais em torno dos 65, tá? Quando a gente lê lesão renal aguda, as metas são mais em torno dos 70. E se o cara for hipertenso crônico, tu ainda aventa deixar pro lado do 80 por conta justamente da autorregulação renal que demora. Você desbalanceou. Quanto mais alto você deixar essa PAM, pro cara melhor. Porque o rim dele era acostumado com essa PAM mais alta. Então vamos deixar o cara mais cheinho com essa PAM mais alta. PL, e se eu tenho no meu serviço disponível várias drogas vasoativas e eu tenho que escolher uma? Um paciente que é uma lesão renal aguda estágio 1, que é aquela que a gente falou na aula passada, a lesão renal aguda mais tranquila. Eu te aconselho a iniciar a vasopressina. Por quê? Porque existe evidência, análise pós-hoc aí de estudos que reduz gravidade num paciente com lesão renal aguda estágio 1. A PL só tem nora, tem problema? Não, galera, não tem problema. Mas se você tem as duas e o problema do cara não é, um exemplo, sepse, porque aí a gente vai entrar em outra briga. Vamos lá, olha pra mim. Pra sepse, noradrenalina é a primeira escolha. Pra lesão renal aguda, estágio 1, se você tem as duas, você pode escolher vasopressina. Mas se o problema do cara é a sepse, meu amigo, você vai escolher a nora primeiro e depois você vai botar a vasopressina, certo? Como é que você vai fazer isso? Você vai montar a sua solução, vai diluir, vai iniciar lá. E quando você for aumentando a norepinefrina lá e chegar numa certa vazão, você vai dizer, poxa, será que essa vazão tá alta? Você vai saber quanto é que tá quando você calcular em micrograma quilo minuto, tá? Isso a gente falou no curso de droga vasoativa da comunidade. Galera da comunidade sabe disso daí, bem. Se não sabe, era pra saber. Beleza. E aí, no curso eu expliquei pra vocês como é que faz. Quando a nora chega nessa dose de 0,25, o que é que você faz? Você inicia a segunda droga vasoativa, vasopressina. Que aqui vai ser ótimo. Ei! Atenção! Presta atenção, abençoado. Aqui vai ser ótimo. Por quê? Porque tu vai estar iniciando uma droga que tem um benefício em lesão renal aguda, né? Beleza? E aí tudo isso vai ter que fazer uma diurese chegar acima de meio ml quilo hora. Vamos supor, a pele, o cara tem 90 quilos. Meu paciente tem 90 quilos. Ele tem que urinar pelo menos 45 ml por hora. Pelo menos. Tá? Isso quer dizer que em 12 horas ele tem que urinar pelo menos 450 com 540. Em 12 horas de plantão ele tem que urinar 540 ml. Se ele urinar 540 ml ou mais, ele passou do meio ml quilo hora. Isso pra mim tá ótimo, PL. Aí eu vou te dizer, tá ótimo mesmo. A nossa meta é essa, em 12 horas de plantão. Beleza? Galera, manejo volêmico, que foi o segundo passo. Alguém tem alguma dúvida? Ó, o nosso grande Lucas Vilar, o rei da clínica médica, falando. Perfeito. Pacientes previamente hipertensos devem ter PM mais elevada mesmo. Exatamente, Lucas. É exatamente isso. Às vezes, porque, por exemplo, você imagina o cara acostumado com a PA 15,9. 15,9. Aí fica hipotenso. Aí tu garante uma PM de 65 ali, 65 dá o quê? Um 9 por 6? Por aí, né? Um 9 por 6. Porra, 9 por 6 pro cara que é acostumado a 15 por 9 é ruim. Ele vai continuar com hipoperfusão renal, né? Ele vai continuar com lesão renal aguda. Então, é prudente que você suba mais um pouquinho essa PA. E aí você tem que conversar com a família. Ó, como é a pressão dele em casa, desse paciente? É mais puxada pro 12,8, 11,7? Ou é 16,10, 15,9, 16,9? Por quê? O cara garantir 9,6 no cara que faz 15,9 em casa é ruim, né? Exatamente. Beleza, galera? Vamos embora pro terceiro passo. O primeiro passo foi suspender as medicações deletérias. O segundo passo foi a otimização hemodinâmica, com soro, ringer lactato, alíquota seguida de reavaliação, se necessária, droga vasoativa para manter aquela PAM do jeito que a gente está conversando, diurese acima de meio ml quilo hora e iniciar uma segunda droga vasoativa ali com nora na casa do 0,25. Pode ser até um pouco mais, até 0,5, Surviving Sepsis campanha
Campaign coloca isso se você tiver diante de uma sepse. Se não, usa o 0,25 mesmo, tá? Beleza. Existe ainda outra coisa. Vocês podem ler na bibliografia que existe dopamina em infusão para dose, para melhorar a perfusão renal. Rapaz, isso daí é complicado. Por quê? Não existe nenhum estudo muito conclusivo que você tem que usar dopamina, que melhora a mortalidade, etc. Como não mudou desfecho, na maioria dos estudos que eu li, Emergência hoje também coloca que não muda desfecho, eu não coloquei na aula. Por quê? Pra gente colocar uma coisa que não muda desfecho, eu acho que se tivesse um buraco na aula, eu colocaria. Mas a aula já tá muito densa para eu colocar uma informação que não muda desfecho, tá? Mas só pra vocês saberem que isso existe, tá? Dopamina e dose de perfusão renal. Vamos voltar pro slide, que aí a gente vai pro terceiro ponto. Ó, vamos lá. Terceiro ponto da aula agora é corrigir o que acontece demais nesses pacientes. Demais mesmo. Acontece muito distúrbio ácido básico e distúrbio hidroeletrolítico. Demais. E se eu fosse pontuar um distúrbio que acontece pra caramba, velho, é hipercalemia do hidroeletrolítico. E do ácido básico, disparado, a acidose metabólica. Acidose metabólica. Por que, PL? Veja, a própria deficiência de degradação da ureia por conta, degradação e excreção, né, da ureia por conta da hipoperfusão, já aumenta a produção de ácidos. E aí se tem um paciente que também está hipoperfundido, que aumenta a produção de acidose, de ácido lático lá, né, da hipoperfusão, da anaerobiose, tudo isso prejudicado por um rim que está hipoperfundido, que não consegue fazer o equilíbrio ácido básico ideal. Então a acidose metabólica, ela é uma das principais broncas da lesão renal aguda, assim como a hipercalemia. Dois parâmetros eu já coloco para você aqui. O primeiro parâmetro da acidose metabólica, eu coloquei um pH menor que 7,2. Não quer dizer que é normal até 7,2. Quer dizer que para prejudicar muito o paciente, abaixo de 7,2, isso já começa a acontecer. Porque a gente sabe, presta atenção, que o pH normal é 7,35 a 7,45. Não é verdade? Então qualquer coisa abaixo disso é acidemia, tá? Com um bicarbonato baixo, porque é metabólico, né? Você tem um bicarbonato que, dependendo da bibliografia, isso varia entre 22 a 26, 28, aí vou botar 22 a 28. Menor do que isso, é metabólico. Então você tem um pH baixo com um bicarbonato baixo, tá? E isso acontece geralmente junto de uma hipercalemia. Não é verdade? Porque se você lembrar, agora eu quero ver se a fisiologia da faculdade tá em dia, viu? Vou até tirar minha cara da frente aqui, ó. Lembre-se que no rim tem um trocador, não é assim? Um trocador H+, K+. Quando a gente tem muito ácido no sangue, muito H+, o que é que acontece? O rim faz o seguinte: eita, tem muito H+ no sangue, ó, eu vou jogar para fora esse H+. Mas para eu jogar para fora esse H+, eu tenho que reter o potássio. A acidose gera hipercalemia. A acidose gera hipercalemia, porque o rim vai querer excretar o H+ e vai ter que reter o K+. Então isso acontece. É por isso que, apesar dos pesares, o soro fisiológico, ele também prejudica a hipercalemia, por conta da acidose dele, da acidez dele, tá? E aí, beleza, isso é um adendo para vocês aí, para eu te explicar por que é que isso tá muito correlato, né? Isso acontece muito junto. E potássio, para ser expressivo, acima de 6, tá? Do ponto de vista clínico. A gente tem aula na comunidade sobre todos os distúrbios hidroeletrolíticos. E um deles é a hipercalemia. Então não vou detalhar como é que você faz isso aqui, tudo, porque tudo tem lá. O gluconato de cálcio, se tem alteração de eletro, a solução polarizante, o beta-2 agonista inalatório, Sorcal, que é a resina de troca. Eu só preciso te dar uma informação importante aqui. Presta atenção. Galera, diurético, furosemida, o que é que faz? Acontece que furosemida espolia um pouco o potássio. Mas essa medida de espoliar potássio com furosemida, ela é pouco eficaz num rim que está sendo submetido à lesão renal aguda. Então, bibliograficamente, você pode fazer? Pode, mas não é eficaz, certo? Beleza. A não ser que você tenha um paciente hipervolêmico, né? E aí você já junta duas coisas. Você tenta corrigir a volemia dele e tentar baixar um pouco o potássio, tá? Beleza.
Isso aqui é manejo à parte. Isso é uma aula inteira só sobre esse manejo aqui. Mas lembre-se que o pilar é isso daqui. PL, acidose metabólica. Duas coisas vão te ajudar nesse manejo. Primeiro é focar na causa base, que são essas causas aqui que a gente conversou, tá? Essas causas que estão na sua tela. E uma vez que você resolve a causa base, garantindo a volemia do paciente, garantindo a resolução da causa base, pelo menos parcial, você vai fazendo essa gasometria seriada. Esse teu pH, qual é a meta? Tua meta, presta atenção, galera, essa parte é importante demais, velho. A tua meta de pH é 7.2, tá certo? Meta não quer dizer que tem que deixar 7.2 não, é no mínimo 7.2, é daí pra cima, daí pro fisiológico, tá? PL, eu quero perguntar uma coisa, aí eu vou dizer, pergunta, aí tu vai perguntar, e se eu estiver manejando um cara e o pH bater 7.1, e eu já fiz tudo, PL. Eu já fiz volume, eu já iniciei o antibiótico lá da sepsis, eu já fiz tudo que tu falou aí. E o pH do cara tá 7.1. O que é que eu faço? São duas opções. Você estará diante, então, de uma acidose refratária, certo? E aí você tem duas opções. Ou você repõe bicarbonato ou você indica a diálise. E aí eu vou jogar essa pergunta para vocês. Essa é a pergunta supra-sumo da aula. A pergunta é, se eu tenho presta atenção. Se eu tenho um paciente com pH 7.1, refratário ao manejo inicial, o que é que você faz? Você repõe bicarbonato ou você indica a diálise? Se você fosse escolher o melhor, ou você repõe bicarbonato ou você indica a diálise, o que é que você faz? Digita aqui, quer dizer, aqui, não sei qual é o canto da tela. Digita aí no chat se você, diante de um pH 7.1 refratário, se você faz logo bicarbonato ou se você indica a diálise. E o que é que você acha que é melhor fazer logo? Alguém tem alguma desconfiança sobre isso? Alguém tem alguma resposta? Ou alguém acha alguma coisa? Vamos lá, deixa eu ver quem é que tá aqui. Bora, Bruno, Ariane, Carlos, Grande Luiz Fernando, Milena, Larissa, Renan, Rayana. Cadê Zari? Rayana, Priscila, Vitor, Renan, Walter. Vocês acham o quê? Que um pH 7.1 refratário, eu indico logo diálise ou eu reponho bicarbonato? O que é melhor? O que vocês acham que é melhor? Digamos, eu tenho tudo no hospital. Tudo. E eu vou escolher um. Aí você tem a opção de fazer o bicarbonato e não mandar para diálise. E tem a opção de mandar logo para diálise e não fazer o bicarbonato. O que é que você acha que é melhor? Vitor Policarpo falou que diálise ia logo a diálise, né? E aí eu vou dizer o seguinte. Acertou. Ó, Cleuder, grande Cleuder. O rim tem capacidade de regular o pH só com bique. Cleuder, é o seguinte. Com relação ao pH 7.1, existem duas abordagens. Vamos lá. Às vezes a gente faz bicarbonato porque a acidose é muito ruim para miocárdio, desloca a curva de dissociação da hemoglobina, a hemoglobina tende a saturar menos oxigênio. Então, você tende a corrigir logo esse pH antes da diálise, porque é muito ruim manter o paciente com pH assim. Mas se você tem os dois para fazer na hora, tipo assim, já vai indicar, já vamos pegar acesso e fazer. É diálise. Diálise precoce melhora desfecho, tá? Diálise precoce melhora desfecho. Bicarbonato tem alguns nuances, que eu vou te falar agora, tá? Como é que você vai fazer. Mas é o seguinte, por exemplo, você tá no hospital que não tem diálise. E você vai deixar o cara com pH 7.1, você já fez tudo. Você acha que o cara tá ruim lá, tá hipotenso, a própria acidose prejudica a ação da catecolamina, faz um down regulation nos receptores, e aí tu vai deixar o cara com pH 7.1? Não, tu vai fazer o bicarbonato, sabendo que não é a medida melhor do mundo, entendeu? Você vai ter que fazer, mas saiba que não é a melhor medida do mundo. E tem que ser lesão renal aguda, tá? Não é qualquer pH, não. Tem que ser o pH 7.1 decorrente do contexto da lesão renal aguda também. Beleza, vamos lá. PL, eu já entendi. Então tu me disse que
no mundo ideal, é melhor a diálise do que repor bicarbonato. Mas se eu for repor bicarbonato, como é que eu vou fazer? Isso é o que eu vou te ensinar exatamente agora. Olha para a tela. O bicarbonato que você tem disponível, na maioria dos serviços, é esse daqui. Deixa eu tirar minha cara da frente. É esse daqui. Que é o bicarbonato 8,4%. Geralmente vem nesse 250 ml aqui, no bujãozinho. Esse bujãozinho, ele, de 8,4%, ele tem uma concentração de 1 mEq por ml. E se tu for ver a dose bibliográfica, é 1 mEq por quilo. Então acaba que a dose é 1 ml por quilo. Ah, PL, meu paciente tem 80 quilos. Quanto de bicarbonato eu vou fazer? 80 ml dessa solução aqui, todinha, que já está pronta. É só colocar. Ela é toda marcadinha aqui no canto. 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250, entendeu? Isso daí. Então vai fazer 80 ml dessa solução em 1 hora. Lembrar que isso é medida salvadora, entendeu? Novamente. Tem que tomar cuidado com algumas coisas. O que é que tem que tomar cuidado? Eita, aqui meu corretor botou um Y. Hypervolemia. Vamos lá. Lembrar o seguinte. Deixa eu dar um... Isso aqui é uma curiosidade. Olha aqui. Lembre-se que a osmolaridade do sangue é na casa ali dos 290. E olha qual a osmolaridade do bicarbonato. 2000 osmi. Galera, 2000 miliosmi é quase aí, acho que 7, 8 vezes mais osmolado que o sangue. Isso quer dizer que vai causar hipervolemia se o paciente não aguentar esse volume. E vai causar hipernatremia. É muito sódio e muito volume. Isso quer dizer que esse 80 ml é meio que correspondente a 8 vezes ele dá o quê? 640 ml mais ou menos, do ponto de vista de poder de expansão. Então ele é muito osmolar. Tomem cuidado. Vai fazer? Vai. Tome cuidado com isso. Tomando cuidado com isso dá pra fazer. Mas ele pode causar hipernatremia e pode causar também hipervolemia. Beleza? Todo mundo entendeu esse bicarbonato que está na sua tela? Se entendeu, digitar sim. Que você entendeu? Sim. Só isso, para eu saber que você entendeu e a gente já tá acabando. Vamos lá, digita aí se você entendeu como é que faz o bicarbonato. 8,4%, a concentração é 1 mEq por ml. Você vai fazer 1 mEq por quilo, que aí é a mesma coisa que 1 ml quilo. 80 quilos, 80 ml. 90 quilos, 90 ml. Existem outras contas, mas essa é a principal. Vai lá. Beleza, vamos pro final? Pra cereja do bolo? É o seguinte. Lá vai você saber que o terceiro ponto é corrigir o distúrbio ácido básico e corrigir o distúrbio hidroeletrolítico. Você já tá ligado que isso daí é o que você tem que fazer. E aí, agora você vai entender quando você vai indicar a diálise precoce pro cara. Quais são as situações que você precisa dessa diálise rápida para que o teu desfecho não seja ruim. Que esse é o quarto ponto da nossa aula. É o quarto ponto do tratamento. O primeiro é suspender as medicações potencialmente danosas. O segundo é otimizar a hemodinâmica. O terceiro é justamente corrigir distúrbio ácido básico e distúrbio eletrolítico. E o quarto ponto é indicar hemodiálise precoce quando necessário. E esse quando necessário, eu vou te falar agora. Primeiro ponto. Níveis de ureia, quando elas estão muito altas, podem causar sintomas. Principalmente o paciente pode fazer confusão mental, algumas neuropatias, começar a vomitar muito. E geralmente isso acontece bibliograficamente com níveis a partir de 100. E na prática a gente costuma ver mais sintomas a partir de 180 a 200, certo? Beleza. Isso acontece muito mais em paciente que já tem comorbidades como insuficiência cardíaca e diabetes. Então tem isso, tu vai ter que indicar diálise precoce, que é síndrome urêmica. Não tem jeito. Outra indicação é um paciente que tem hipervolemia. Aí, como, sei lá, o paciente tem uma insuficiência cardíaca, volume demais, congestão pulmonar demais, não consegue manter débito cardíaco por conta do volume, e isso está causando uma perfusão renal ruim. Você vai indicar hemodiálise precoce por conta da hipervolemia refratária desse paciente. Assim como, galera, num pH menor que 7,1, numa acidose metabólica refratária. Tu fez de tudo e não resolveu. Só que aqui nessa situação, tu tem o bicarbonato, o BIC, e tu tem a diálise. Se tu tem os dois, tu opta por quem? Por diálise, galera. Tem que optar por diálise, idealmente, se você tem os dois lá
a curto prazo. Mas lembre-se que o pH 7.1 é ruim, o cara pode ter uma parada a qualquer momento. Então, se você vai demorar um pouquinho, já faz o bicarbonato, do jeito que eu te falei. Galera, qualquer distúrbio hidroeletrolítico, seja ele qual for, ele é indicação de diálise se for um distúrbio refratário. Ou seja, você fez aquelas primeiras medidas do distúrbio, por exemplo, um potássio alto. Você fez gluconato, você fez a furosemida, o Sorcal, a solução polarizante, o beta-2 agonista, não funcionou, tá do mesmo jeito. Aí você vai indicar diálise. E a indicação é hipercalemia refratária. Assim como outros distúrbios refratários. Qualquer distúrbio hidroeletrolítico refratário é indicação de diálise precoce. Qualquer um, tá? Refratário, tá, galera? Não é assim, não. Ah, potássio de 7 vai para diálise. Não, você vai manejar ele. Se depois do manejo tá 6.8, depois de todo o manejo, acabou, filho. Tem que dialisar. Não tem jeito, tá? Beleza? Outras indicações PL. Eu já ouvi falar que essa ureia alta pode causar duas coisas. Uma é uma hemorragia, por conta de diátese hemorrágica, né? Diátese hemorrágica. Por conta de defeito na coagulação, por conta da uremia. Assim como pode causar pericardite. Se o paciente tem pericardite, isso aqui é importante, ó. Se o paciente tem pericardite, aquela dor torácica pleurítica, quer ficar mais inclinado para frente, supradifuso do segmento ST com segmento PR infrado, né, descendo, toda aquela clínica de pericardite. Na vigência de uma ureia alta, você tem que indicar rápido a diálise. Por quê? Esse paciente aqui, ele faz tamponamento cardíaco muito rápido, tá? Ele faz um tamponamento muito rápido. E aqui algumas indicações que fogem um pouco do escopo da aula, que são paciente assintomático com taxa de filtração glomerular em torno de 10 a 15, isso paciente já crônico, né, provavelmente, e algumas intoxicações exógenas. Um exemplo, o cara intoxicou com lítio, tomou uma cartela de lítio inteira, intoxicou com AS, fenobarbital, atenolol, ácido valproico, paracetamol e aminoglicosídeo, diálise. PL, eu não lembro dessas drogas todas dialisáveis. Então, é por isso que eu tô aqui para te ajudar. Para tu ler essa lista e lembrar quando tu tiver no plantão. Tu acha que eu lembro disso aqui também? Eu lembro da maioria, mas não lembro de todas. Às vezes esquece de um fenobarbital, de um atenolol, de uma droga dessa. E tem outras. Aqui eu coloquei as principais, tá? Galera, pra gente fechar, eu só quero te dar algumas dicas. Vamos lá. São 3 dicas, tá? São 3. A primeira é essa. Se você tem um paciente que tem algum tipo de patologia neurológica, um exemplo, que cause edema, o cara saiu de uma PCR por hipóxia, o cara teve um AVC hemorrágico, o cara fez um AVC isquêmico extenso e ficou com hipertensão intracraniana, o cara fez uma hemorragia subaracnoide lá, fez algum tipo de coisa, fez uma concussão cerebral, o cara fez uma lesão axonal difusa por conta de um trauma, ou é um paciente que tem ICA avançada, insuficiência cardíaca avançada, é ideal que você prefira hemodiálise contínua. Isso não está tão disponível, mas a modalidade contínua, ela proporciona uma agressão hemodinâmica menor. Isso quer dizer que você não vai ter, o cara não vai perder muito líquido, não vai ter esse manejo volêmico muito rápido. Então, se você puder, indicar a hemodiálise contínua. Fala com o nefro, vê se pode fazer isso. Outra coisa. Esse seu paciente que você está conduzindo, que você vai dar alta, lembre-se do seguinte. Paciente que vai de alta e tem segmento com nefrologista, galera, isso aqui eu vou até olhar para você, para a gente fechar a aula. Isso aqui parece bizarro, mas a estatística exata é 24% a menos de mortalidade no paciente que vai para o nefrologista em até 90 dias depois da alta dele, se ele teve uma lesão renal aguda. Vou repetir. Eu decorei por quê? Porque isso foi marcante para mim. Paciente que evoluiu com lesão renal aguda no internamento. Se ele continua o acompanhamento com o nefrologista em até 90 dias, o índice de óbito dele em 2 anos cai 24%. Veja que isso estatisticamente é relevante demais. E a nossa função na medicina é mudar desfecho. Isso daqui nada mais é do que mudar desfecho. Tu tá mudando desfecho. Esse segmento eu esqueci de colocar aqui, ó, 90 dias, tá certo? Em até 90 dias depois da alta. E a terceira dica que eu quero te dar é essa daqui. Não esqueça, galera. Paciente evoluiu com função renal ruim no seu plantão. Faça isso daí
Ajuste dose para função renal. Por quê, PL? Porque você não quer um problema de uma intoxicação ou de um efeito colateral de uma droga dessa em overdose. Você não quer. Algumas dessas drogas podem ser deletérias demais. Se você pega um aminoglicosídeo da vida desse que não está ajustado, junto da vancomicina, meu amigo, adeus rim, tá? Então tomem cuidado com isso daí. Ajuste função renal, anticoagulante, mesma coisa, ajustar para função renal. Às vezes tem que mudar para uma heparina não fracionada, às vezes deixa na enox porque a função não tá tão ruim. E tudo isso você tem que se atentar. Galera, era isso que eu queria falar com vocês hoje. E agora, chegando ao final da nossa aula, temos o motivacional reverso do PL. Isso daí, essa aula foi uma pedra no caminho da gente, né? Porque é intensa, né? A aula tem muita coisa para ser falada. É uma aula que a gente às vezes acha que não consegue filtrar tudo isso. Acho que é uma pedra no caminho do médico, né? Insuficiência renal. Mas eu tenho um motivacional para você. É melhor uma pedra no caminho do que 2 no rim. Lembre-se disso, galera da comunidade. Vai lembrar que essa semana, ontem, inclusive, eu peguei um paciente com lesão renal. Com lesão renal não, com uma nefrolitíase pesada. Ainda tinha um cisto renal na borda inferior do rim esquerdo. Era pedra que suava a bexiga. Mas é melhor uma pedra no caminho do aprendizado do que 2 no rim. Lembre-se disso, galera. Não reclamem não, que piora, viu? Não reclamem da vida não, que piora. Beleza? Queria agradecer a todos vocês que estão aqui me assistindo até agora. Carlos, Ariane, Bruna, deixa eu pausar aqui a aula.